Vamos lá então, pessoal. Aula 83, exercício 1. Dados dois pontos A e B, com AB igual a 8, descreva o lugar geométrico dos pontos C, tais que a área de ABC é 20. Então, pera só um pouquinho, tá, pessoal? Eu vou aproveitar aqui o GeoGebra para fazer essa construção, tá? Só lembrando que lugar geométrico seria aí o conjunto de pontos que possuem uma mesma propriedade, tudo bem? Então, no caso aqui, nós queremos aí localizar ou descrever aí o conjunto de todos os pontos C, tais que a área do triângulo ABC é igual a 20. Mas ele diz aqui, pessoal, que nós temos que a B é 8, tá? Então eu vou aproveitar aqui já na minha tela, eu vou criar um segmento de 8 unidades de comprimento e vou fazer o seguinte, tá? Vocês vão perceber que eu estou aqui na malha milimetrada, né, com os eixos do plano cartesiano, e eu vou utilizar isso aí para me ajudar com as medições, tá? Então aqui, ó, vou colocar o ponto A na origem, ponto B aqui em 8, certo? Então criei aqui um segmento AB, deixa eu só exibir aqui o nome dos pontos. Eu criei aqui o segmento AB com 8 unidades aqui de comprimento, beleza? Bom, vou aproveitar já e reforçar um pouquinho o segmento. Deixa eu colocar uma corzinha. Pessoal, aproveita aí pra você ver como nós mexemos aqui nos elementos, tá? No GeoGebra, é bem simplesinho, bem intuitivo, tá? E muito útil. Então, ó, eu vou trocar aqui já a cor aqui do ponto A, deixa eu colocar o ponto B, ponto A azul e aumentar ele, pronto. Vou fazer o mesmo aqui com o ponto B, pera lá. Rapidinho, tá, pessoal? Às vezes você pode achar que é uma frescura, né, professor? Mas fica uma coisa mais apresentável. Beleza? Então, olha lá. Segmento AB com comprimento 8, beleza? Então eu quero localizar aqui os pontos C, né, o conjunto dos pontos C, tais que a área do triângulo ABC seja igual a 20. Então olha lá, pessoal, como é que a gente calcula a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2, certinho? Nesse caso aqui, a área do triângulo é 20. Opa, pera um pouco, professor. Então nós temos que a base 8 vezes a altura, que eu não conheço, dividido por 2, vai dar 20. Ou seja, 20 é igual a 4 vezes a altura, ou ainda a altura é igual a 5, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. O triângulo que eu estou procurando, ele tem 5 unidades de altura, tá? Então aqui no meu desenho eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma linha paralela a esse eixo vertical aqui, é o eixo das ordenadas, tá? Então pera lá, deixa eu pôr aqui. Eu criei aqui uma linha perpendicular a essa base AB, certo? Professor, por que você fez isso? Lembra que eu estou procurando aí os pontos C, que tem uma distância dessa base AB igual a 5, né? Que é a altura no caso, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar que eu estou no plano cartesiano aqui, na malha quadriculada, e vou representar. Deixa eu diminuir aqui a minha escala. Pronto, vai ficar mais bonito assim, ó. Deixa eu... Eita. Tá bom. Não é uma coisa mais linda, mas tá bom. Então eu vou fazer assim, pessoal, vou colocar aqui um ponto C, ó. Eu vou colocar um ponto C, deixa eu pensar, deixa eu colocar aqui, propriedade desse ponto aqui, eu vou chamar ele de ponto H, beleza? Então esse aqui é o ponto H, vai ser o pé da minha altura, certo? O ponto C tem que pertencer aqui a essa perpendicular e tá a 5 unidades de distância desse ponto H. Eu vou fazer aqui para cima, tá, pessoal? Na parte positiva aí das ordenadas aí, só para simplificar o problema. Depois a gente faz a parte de baixo também. Então aqui, ó, eu chamei esse cara de ponto H, então eu vou colocar assim, ó, ponto C, ele é igual, ele tem o mesmo X que o H, então deixa eu colocar aqui, ó, o X do ponto H, mas a ordenada dele, ou seja, o Y, eu quero 5. Beleza, tá lá, ó. Deixa eu colocar aqui, exibir rótulo. Então, pessoal, criei aqui o ponto C. Professor, que ponto C é esse? Presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Vou criar um triângulo, ó, triângulo A, B,
C. Vim aqui na ferramenta que cria polígonos e criei aqui um triângulo, tá? Esse triângulo, pessoal, ele tem base 8 unidades, tá bom? Não tá aparecendo mais aqui na escala, mas para ficar... Deixa eu aumentar aqui, ó. Depois eu arrumo de novo a escala. Pera lá. Eita, aí, pronto. Aí. Então aqui nós temos, ó, base 8, altura 5, tá? Então 8 vezes 5, 40, dividido por 2, olha, a área desse triângulo. Agora sim, ó, a área de ABC é 20, ok? Bom, a pergunta era relativa ao lugar geométrico, né? Ele não queria um ponto C, ele queria o conjunto de todos os pontos que me fornecessem esse triângulo de área 20, tá? Então eu quero que vocês percebam aqui no meu desenho, pessoal, que eu, ao arrastar aqui essa linha perpendicular, olha, o ponto C ele vai assumindo diversas posições. Porém, pessoal, olha só, porém, como a distância desse ponto C até a base AB, quando eu falo distância do ponto C à base AB, pessoal, quando esse ponto tá sobre aqui o segmento, né, a projeção dele cai sobre o segmento AB, fica mais claro no desenho, mas quando não cai dentro do segmento AB, você tem que entender que a linha de suporte, essa reta AB, tá, ela também vai ser chamada aí de reta da base, tudo bem? Então o ponto C aqui ele tem a distância 5 dessa reta aqui que contém a base, ou seja, a altura do triângulo é 5, beleza? Então, professor, beleza, tá, legal, agora entendi, você pode colocar esse ponto C onde quiser, desde que a distância dele até a base AB seja 5, que a área do triângulo está garantida ali, ela se mantém, ok. Agora, e o conjunto de pontos? Para ficar bem bonito isso aqui, pessoal, eu vou usar o seguinte, ó, deixa eu mudar a cor aqui desse ponto, eu vou colocar um ponto vermelho, para destacar bastante, deixa eu ver aqui, ficou vermelho. E eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o GeoGebra deixar o rastro dele, desse ponto C. Então, habilitar rastro. O que isso quer dizer, professor? Quando eu mexer aqui no ponto H, ó, ele vai marcando as posições que ele assumiu. Então, pessoal, você vai perceber o seguinte, que o conjunto dos pontos C, o lugar geométrico aí dos pontos C, aqui nessa parte positiva, tá o que? A área do triângulo ABC é 20, ele forma aqui uma reta, certo? Uma reta AB tem aqui você vai tomar cuidado. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou chamar agora, tá, pessoal? Eu vou renomear ele aqui, eu vou chamar ele de C'. Por quê, professor? Porque lembra que a gente considerou a parte positiva aqui das ordenadas, mas você está trabalhando lá no plano, certo? E não foi dito nada com relação à orientação aí da altura. O que isso quer dizer? Quer dizer que também as 5 unidades da altura pode estar aqui para baixo no desenho, certo, pessoal? Eu só fiz esse desenho nessa forma aqui para facilitar o nosso entendimento. Então eu vou criar aqui, ó, um ponto C', ponto C', que tem o mesmo x do H. Como assim, professor, mesmo x do H? Ele tá aqui, ó, na mesma abscissa, né, do H, certinho? Ele vai pertencer, esse ponto C' que eu vou construir, ele vai pertencer aí a essa linha perpendicular à base AB. Então, ele vai ter o mesmo x de H, só que agora eu quero a altura dele menos 5. Pronto, ó. Esse cara aqui é o ponto C', eu vou fazer de uma cor diferente para poder fazer o rastro também e você ver aqui, tá? Então deixa eu... Básico, eu quero ver o rótulo, exibir rótulo, beleza. Beleza. Então, olha lá, pessoal. Eu vou fazer assim, eu vou construir o triângulo A, B, C', A, tá? Eu quero que você veja, né, que esse triângulo aqui, ele tem a mesma área do triângulo que eu desenhei em cima. Por que ele tem a mesma área, professor? Porque a área é base, né, dada por base vezes altura, dividida por 2. E no caso, pessoal, a base desse triângulo é 8, né, nós fixamos aqui o segmento AB.
E a altura dele seria a distância dessa reta aqui da base até o vértice oposto, que no caso aqui é C', linha, né? E essa distância é 5 unidades, tá? Então eu vou deixar o rastro aqui também. Deixa eu colocar aqui, habilitar rastro. E olha só que legal, pessoal. Então, agora a gente consegue responder de forma completa essa questão, tá? A pergunta era aqui, cadê? Descreva o lugar geométrico dos pontos C, tais que a área do triângulo ABC é igual a 20 unidades aí. Então, pessoal, o lugar geométrico aí seria a união, né? Essas duas retas paralelas ao lado AB e com distância igual a 5. Tudo bem? Um abraço aí, até o próximo exercício.